Hoje eu estou conseguindo aqui falar contigo com um sorriso no rosto, é porque estou vindo do hospital agora e graças a Deus a gente percebe uma recuperação rápida dele. Ele passou por outra intervenção cirúrgica de emergência e em menos de 24 horas eu já vi o meu pai andando de novo. Ele está agoniado, aí no auge da felicidade, aí vem um cara e faz comete um crime horroroso daquele, covarde daquele. Quase morre, quase chega no hospital morto. Meu convidado de hoje é o Flávio Bolsonaro e essa entrevista é um plus do canal, porque vai ao ar num dia nem que a gente coloque entrevista, um dia especial, é uma entrevista especial. O Flávio é deputado, não vou chamar de deputado não, que você é muito jovem, é deputado, candidato a senador pelo estado do Rio de Janeiro, estou à vontade. Eu fiquei à vontade entrevistando seu pai, agora vou ficar entrevistando você. Me fale do seu pai, como vai, Bolsonaro? Porque há muitas mensagens, né, circulando por aí. Obrigado pelo convite. Hoje eu estou conseguindo aqui falar contigo com um sorriso no rosto, é porque estou vindo do hospital agora e graças a Deus a gente percebe uma recuperação rápida dele. Ele passou por outra intervenção cirúrgica de emergência e em menos de 24 horas eu já vi o meu pai andando de novo. Então foi muito gratificante, dá um alívio assim, né? Nossa, deve dar. Porque a gente que está de perto, as pessoas às vezes não têm noção da gravidade que foi. Você acompanhou que chegaram a inventar até mentiras que, né, ele simulou esse atentado, treinou. Acho que hoje todo mundo já percebeu que não é mentira, né? Obviamente. E como foi muito grave ver ele numa recuperação tão rápida assim, é realmente gratificante. E a gente mais uma vez agradece muito a Deus, porque não tem outra explicação, um milagre aconteceu com ele, a forma como aconteceu, de ele ter sido rapidamente socorrido, chegar no hospital, ter um atendimento excelente. E depois ele ir para um outro local onde a reabilitação é muito bem cuidada. Então, a gente está confiante que até mais rápido do que o esperado ele possa estar pronto. Para quem sabe sentar aqui do seu lado, continuar, bater mais um papo para explicar como é que foi a experiência de dar de cara com a morte e ter esse livramento de Deus. E você, aquela cicatriz é verdadeira, aquela foto da cicatriz? É verdadeira, infelizmente. Essa cirurgia que ele fez emergencial, né? Ele teve que abrir aquilo de novo para fazer uma intervenção, fazer uma nova asepsia para evitar o risco, diminuir o risco de infecção, né, Lilo? Mas enfim, agora ele acho que agora o pior já passou. E ele não está comendo ainda, tá? A alimentação venosa. Pela via venosa. Né? E assim, tá lá, tá muito bem cuidado, acompanhamento permanente ali de profissionais do maior gabarito. E ele tá calmo? Porque deve ser uma agonia, né? Ele tá agoniado porque ele tava no ritmo, imagina, ele tá num ritmo, né, de... Alucinado de campanha, rua o tempo inteiro, né? Tá no braço da galera, movendo aquelas multidões que a gente assiste, né, pelos vídeos. Tá ali no auge da felicidade, né? É o que ele gosta de fazer. Inclusive, ele vai além daquilo que a própria segurança falou: Bolsonaro, tá bom já, vamos embora, vamos recolher. Não, tem mais gente lá na frente, eu tenho que dar atenção para aquele pessoal, vamos lá, é dele. Tá ali no auge da felicidade, aí vem um cara e faz comete um crime horroroso daquele, covarde daquele. Vai do 80 ao 8, né? Quase morre, quase chega no hospital morto. Né? Mas enfim, ele é um cara que, na minha avaliação, é predestinado. Deus sabe o que está fazendo, está usando ele para alguma coisa, né, Lito? E assim, não tem outra explicação para a gente, né? Então, enfim, tá. Agora eu posso falar um pouco mais aliviado, que eu estou vendo ele melhor. Mas você... agora vamos às coisas mais complicadas. Por exemplo, ele não deveria estar com algum colete, porque a princípio se falou que ele estava com colete à prova de bala, ou sei lá, não sei se seria a prova de faca, porque eu não tenho a menor ideia de como é que é um colete desses, mas... Protegeria da faca se ele tivesse de colete? Não, sem dúvida alguma amenizaria. Não sei se por ela ser uma faca, né? O colete ele está preparado para o impacto, né? Ele absorve o impacto e distribui pela aquela manta. A faca ela é transfixante, ela cortaria a manta, né? Mas certamente talvez entrou 12 centímetros a faca nele. 12 centímetros. É verdade isso? É verdade, foram 12 centímetros e talvez não entrasse tanto, né? Mas enfim, o recomendável seria que ele tivesse com colete. Mas ele que em algumas oportunidades ele usou o colete, em locais onde realmente havia uma avaliação de risco que, olha, você tem que usar, é melhor, é recomendável, né? E tinha policial federal assim, com ele tudo? Tinha vários, mas assim, a segurança não foi falha, eles trabalham com algum grau de risco.
E não existe o grau zero de risco. Ele está no meio da rua, no meio de uma galera. Né? Podia acontecer mais cedo ou mais tarde, inclusive ele já falava isso há um tempo atrás, porque olha o que passa na cabeça dele. Ele tinha medo? Ele não tinha medo. Ele sabia que podia acontecer e ele estava disposto a bancar se acontecesse, como foi. Porque pelo seguinte, a gente conhece a sorte dele é que ele estava em cima do ombro de uma pessoa, né? Se ele tivesse... tinha subido alguns minutos no ombro do cara, né? Que inclusive estava no ombro de das pessoas que está segurando ele, é um policial federal que é da equipe, né? Então, estava ali cercado de gente. É porque realmente a gente está preparado para que aconteça, estamos ali todo mundo atento, mas num momento de falha, no momento que a gente não esperava, assim, a gente espera que vai acontecer, mas acha que nunca vai acontecer. E aconteceu daquele jeito. O inusitado tem força, né? Aconteceu daquele jeito lá, complicado, mas assim... Mas o sujeito fica cercando ele, né? Pois a gente viu pelas fotos. Isso que eu estava, inclusive, eu tive conversa com a Polícia Federal, que eu estou pedindo informações, como é que estão as investigações. Eu entendo que muita coisa ocorre sob sigilo, mas eles me tranquilizaram que eles me falaram assim, Flávio, tem muito material para a gente apurar. Então, no momento certo, a gente vai passando as informações que são possíveis para a família, a gente vai tornar público, porque... Mas eles estão apurando efetivamente? Estão apurando efetivamente, não apenas os celulares que eles apreenderam, o laptop, já aprenderam o HD de uma lan house, dos computadores da lan house que ele frequentava, né, e acho que já estão também de posse de algumas imagens de câmeras de segurança, então a investigação continua. E era o que me preocupava. Como eu não tinha notícia, eu achava que estava no ar só aquilo. Parece um caso resolvido. É um lobo solitário e morreu o assunto. Mas não. Eles também continuam com essa linha de investigação, mas há outras linhas de investigação. E no meu ponto de vista, é muito difícil não ter alguém envolvido. Não tem como, Linda, porque foi uma coisa muito premeditada. Esse homicida ele foi a um clube de tiro que meus irmãos frequentavam lá em Florianópolis, o Clube 38. Foi fazer o que lá? É um cara que é desempregado. E é caro você ir no clube de tiro. Isso que eu fico pensando. Quem paga é caro ir a Florianópolis. É caro viajar para lá. Ele estava hospedado em Juiz de Fora 2 semanas. Pagou em dinheiro. Pagou em dinheiro a pensão. Isso? Como é que ele se alimentava? Qual a motivação dele premeditar com tanto tempo? 2 semanas antes. Ele não é daquela cidade. Então a Polícia Federal, acredito eu, está falando por mim, não foram eles que me deram essa informação, mas acredito eu que está pegando as imagens das câmeras de segurança de frente desse hotel onde ele estava, para ver quem entrava e quem saía, qual era a rotina dele, onde é que ele tomava café, ele ia na padaria, ele ia no mercado. Então eles estão de posse disso. E outra, no dia do atentado, todo mundo dando enfoque só naquele momento. Como é que ele chegou até lá? E durante todo aquele percurso, será que ele estava com alguém do lado? Ele chegou de ônibus, chegou de carro? Se era de carro, era um carro alugado, carro roubado? E no ônibus ele conversava com alguém? Então, quer dizer, tem muitas perguntas. Ele tinha aquele jornal embrulhado todo o tempo, sim, né? Tinha muita coisa para responder. Muitas perguntas, né, que precisam ser respondidas e que realmente alguns dias, um pouco mais de uma semana que o fato aconteceu. Então não dá tempo de apurar tudo. Então eu confio muito no trabalho da Polícia Federal, mas a minha convicção é de que tem mais gente por trás disso. Como é que você explica a coincidência, né, Leda? A gente teve 8 anos de governo Fernando Henrique, 8 anos de governo Lula, 6 anos de Dilma, mais 2 de Temer. Nenhum presidente sofreu atentado, né? Tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Se alternaram no poder sem incomodar ninguém. O esquema, a estrutura continua a mesma. Já que não incomodou ninguém, ninguém foi ameaçado. Agora um cara, um único, que é candidato ainda e que de fato não é dessa turma e que pode ameaçar esse poder dele, já sofre um atentado, já tentam tirar a vida dele logo de cara, para não dar nem oportunidade dele assumir eleição, a presidência. De uma possível eleição, de uma possível vitória. O meu pai já falava, olha, eu, no meu planejamento, espero chegar lá perto da eleição, ali em torno de 10%, 12%. Para mim já vai ser uma grande vitória. A gente não tem um partido pequeno, não tem tempo de televisão, não tem dinheiro. Mas só que a coisa foi tomando uma proporção. Eu acho que a população está tão carente de alguém que só fale a verdade, né? Não seja aquele quadradinho formatado pelo marqueteiro, que transmita a credibilidade, que ele chegou num tamanho tal que antes até do que ele esperava, ele já se tornou uma ameaça real para esses poderosos, para esses que estão se alternando no poder há tanto tempo. Então, ele sabia que no momento em que essas calúnias que tentam rotulá-lo o tempo inteiro, racista, homofóbico, acha que mulher tem menos do que homem, tudo mentira. Quando
Os inimigos perceberam que não colava, aí ele começou a se preocupar, ele já falava, olha, eu tô crescendo, agora amanhã é tudo perigo. Porque eles não estão conseguindo me derrubar com as mentiras, vão partir para tentar me eliminar. Ele falava isso, Leda. E aconteceu. Então ele sabia que podia acontecer e assumiu o risco. Olha o nível de comprometimento dele, né? Então eu admiro mais ele do que nunca. Sempre admirei demais, minha referência para tudo na vida. Mas admiro mais ainda pela coragem que ele está tendo de enfrentar isso tudo. E como é que você acha que vai ser, quer dizer, a não presença dele, pelo menos no primeiro turno, né? Muita gente está especulando aí se você acha ele que vai ser dar, porque é verdade que os médicos pediram para ele não falar muito, certamente por causa de gases, né? Nesse início, né? Imagina a mulher que fez, você fez cesárea, não? Eu fiz cesárea, por isso que eu sei. A minha mulher fala, Flávio. Eu falei mais que a boca na cesárea, então vou dizer a verdade. Eu quase morri de dor, da dor abdominal, né? De gases. Né? Meu Deus, é uma dor terrível. Então, doeu mais que a cesárea. Por isso que eu sei que dói mesmo. Então imagina um corte daquele tamanho, né? A minha esposa falava, muito maior que de cesárea. Nossa, imagina a dor que ele não está sentindo, podia estar sentindo e tal. Então são os primeiros dias, né? Mas sua esposa fez cesárea? Ela fez cesárea então também, ela com as sabe, duas meninas, sabe? E se falar, então... Eu falo assim, né? Uma mulher banca cada situação, né, Lida? Se o mundo precisasse do homem para a espécie humana se perpetuar, já tinha extinta a espécie humana. Não tem como o homem aguentar isso, né? Deus faz a mulher perfeita para isso, né? De aguentar e depois de carregar, depois de dar mamar, de tomar conta, de acordar de madrugada a cada 3 horas para dar mamar. O homem não aguentava, não. O homem é muito frágil para isso. Mas você participou dessa experiência? Eu participei, pai? Eu adoro. Eu levantava, botava para rotar. E a primeira fralda foi eu que troquei. Minha primeira filha a gente levou para casa, né? E aí agora, como é que faz, né? A primeira criança toda molinha. Aí na hora de dar o primeiro banho, eu que fui pegar. Eu tirei a fraldinha, ela tava lá, minha mulher tava lá botando a aguinha quente na banheira. Aí quando eu peguei ela do trocador para levar para a banheira, eu tomei uma cagada em cima de mim. Tem uma galera rindo aí, mas daqui a pouco vai passar por isso também, né? Tem com a felicidade do mundo, que é a melhor coisa do mundo. É uma emoção incrível. É um clube que, né, todo mundo tem que participar um dia, que é maravilhoso, o Clube dos Pais, né? É verdade. Então, e os pais ganharam da sua geração? Quantos anos você tem? Eu tô com 37. Então, os pais da sua geração participam, né? Eu os pais da minha geração não participavam. Ficavam distantes, né? E é mais uma coisa, você vê, né, Leda? Quando eu tô o dia inteiro hoje fora de casa, eu trabalho, acordo cedo, chego tarde. Eu chego em casa, às vezes eu acordo a minha filha, eu vou lá dar um cheiro, vou dar um abraço de saudade, né? Você imagina o meu pai, que tá aí há mais de uma semana numa UTI, não viu a filha ainda. Como é que não tá o coração? Por que não trouxeram a tua irmã? Na verdade, é a Laurinha. Na verdade, ele achou que ela é muito pequena, né? A família tá entendendo que é bom preservar um pouco. Eles não sabem ainda, na verdade. A Laurinha não sabe, minhas filhas não sabem. A Laurinha eles não sabem, sabe? não Como sabe. É que você conseguiu? Mas todo mundo só fala nisso. Ela e a filha do meu pai e as netas sabem que o papai tá dodói, né? Que teve um cortezinho na barriga. Então, o que a gente puder preservar, a gente vai preservar. Mas imagina como é que não tá o coração de saudade de perigo, dele, né? Mas acho que daqui a pouco já vai poder estar lá. Quando melhorar um pouco. Vai fazer até bem para ele também, né? Apesar de geral faz bem. Eu até falei numa entrevista. O afeto faz muito bem. Oleda, esse monstro que algumas pessoas imaginam que Bolsonaro é e que simplesmente não existe, eu até chamei a reflexão. Uma parte da grande mídia tem que parar de insistir com isso, porque já deu efeito concreto. Ele não é nada disso que acusam ele. Mas agora ele também fala demais. Ele fala, mas ele vai e fala umas loucuras. Você é jornalista, você sabe. A partir do título de uma reportagem, da manchete, você direciona. Não, eu sei uma coisa disso. eu falar assim, olha... Mas ele também dá, o que eu estou dizendo é que ele dá munição. Ele dá para ser mal interpretado, mas se você pega no contexto e você você lê, ou você lê a matéria ou assiste um vídeo na íntegra com isenção, você vê e você entende o contexto. Não, eu sei, isso eu concordo com você. Mas às vezes, a gente que é jornalista, sabe, até a gente que é jornalista, quando vai dar uma entrevista, fica temeroso de alguma frase que você vai dizer que vai dar uma dupla interpretação, ou que vai ser usada no título e tal. Então, mas tem coisa que você não quis dizer. Agora, algumas coisas... E às vezes ele explica depois fala, aquilo, mas insistem. Né? Mas aí enfim, já fica na primeira frase. A gente fala o seguinte, está no pacote. A gente entende que tem uma antipatia e vamos lá fazer o quê? E você, pessoalmente? Por exemplo, essa questão da mulher.
que a mulher não deve ganhar igual ao homem. Por que não? Não, mas isso não surgiu dele. Foi uma entrevista que ele deu para um jornaleco de fim do mundo lá no Sul, e que ele falou o seguinte, olha, os empresários foram ouvidos numa pesquisa, os empresários disseram isso. E aí botaram na conta dele, ele já está sem voz de tanto falar que isso é mentira, que ele nunca defendeu isso, nunca levantou essa bandeira para nada, ele é louco. Mas não adianta, tá vendo como é que é diferente o tratamento com ele? Ele se explicou 300 mil vezes. É um cara que veio de uma origem militar, aonde mulher e homem ganham a mesma coisa. Se tem o mesmo tempo de serviço, exerce a mesma função, ganha a mesma coisa, é natural. E ele próprio fala, olha, se tiver alguma perseguição, algum preconceito dentro da empresa, em situações similares entre homem e mulher, que ganha salário diferente, está o Ministério Público do Trabalho para fazer isso. Para denunciar, para cobrar. Não é que se houver, há milhões de casos de mulheres também. E homens que exercem a mesma função e não ganham o mesmo salário. Isso é real. Sim, é né? real, é real, claro que é real. Agora, eu não sei até onde a presidência da República pode Como é que o Estado pode intervir na iniciativa nisso privada, né? Na iniciativa privada. Pode intervir no Estado. O que pode ser feito, né, para mim, a gente está falando aqui de filhos, de gravidez. É óbvio que a mulher que está numa faixa etária onde ela normalmente tem filhos, sei lá, dos 18 até os 35 anos, mais ou menos. Quando a mulher tem a criança, ela tem mais dificuldade de se readaptar ao mercado de trabalho. Então, é uma obrigação do Estado, por exemplo, de garantir, né, que ela tenha acesso a uma creche para poder deixar o seu filho enquanto vai trabalhar. Isso é obrigação do Estado. Para trabalhar em igualdade de condições, entendeu? Com o homem, isso é verdade. Isso é uma obrigação do Estado e a gente é a favor disso. Então, mas é aquilo, é uma tentativa de rotulá-lo constantemente. Eu vou dar um exemplo de uma manchete, vamos supor. Olha como é que eu posso contar a mesma coisa de forma diferente, a partir da manchete, que é o que fazem com ele. O Vasco vence o Flamengo com gol aos 47 do segundo tempo, enfim. É raro isso. E se aconteceu assim? Olha a manchete falando a mesma coisa, né? Flamengo perde aos 47 do segundo tempo com um frango do goleiro. Uma manchete, você enalteceu um time, na outra você gerou uma crise na Gávea. Por isso que eu reclamei, porque eu sou Flamengo, então, você é Vasco. Eu sou vascaíno, lógico que eu tenho que dar um exemplo favorável para gente. É tão difícil a gente ganhar alguma coisa, tem que ganhar pelo menos aqui na manchete. Na manchete. Então é óbvio que tudo é a narrativa que é construída. Então ele é sim vítima desse olhar diferente. Você olha para as redações de alguns jornais e há uma má vontade, no mínimo, para ser bem, né, usar um termo, uma má vontade com ele. E você é mais cauteloso na sua campanha? Eu sou de uma geração diferente da do meu pai. Você é diferente mesmo? Assim, eu sou diferente. Você estudou na escola militar? Não, foi uma frustração minha, inclusive. Eu queria ter estudado e não consegui na época, né? Algum de vocês estudou? Não, escola militar não. Qual que é o mais velho? Eu sou o mais velho. Ah, você é o mais velho? Eu tô com 37, os outros têm ali 1 ano e meio mais ou menos de diferença um pro outro. Aí vem Eduardo, Carlos... Carlos em segundo e Eduardo em terceiro. Ah, o Eduardo é mais novo, então. É o mais novo. Mas enfim, todo mundo aí... Depois vem Renan, né? Depois o Renan e por último a Laurinha de 7 anos. Então quando falam esse negócio, Bolsonaro tem alguma coisa contra a mulher, depois isso corta o coração do cara, porque ele faz, inclusive depois que ela nasceu, ele amadureceu mais ainda, ficou um cara mais sensível. Você acha que ele ficou mais delicado, mais meigo, assim? Totalmente, mais... com a gente lá... Demonstra mais carinho, porque homem com homem também, pai com filho... É mais uma coisa, né? Uma coisa mais bruta. Com a menina ele fala até bruto, brinca, né? Pô, né? Moleque, tá fazendo besteira, ele pode dar um bico na bunda do moleque, tá resolvido. Não, com a menina, não, você tem que conversar, trazer, minha princesa. Eu não consigo assim, eu boto limite em casa com as minhas filhas, né? Porque eu sei que é importante para elas. Né? Mas eu não sei, eu não tenho filhos, mas eu hoje sou muito grato à minha mãe pelas cintadas que eu tomava todos os dias, porque hoje eu entendo que ela queria me impor limite. A família tem que impor limite pra vida não impor, né? Você apanhava? Tu era levado pra caramba? Você imagina 3 machos dentro de casa, dormindo no mesmo quarto, 1 ano e meio de diferença um pro outro. Era pancada todo dia pra dormir. Sua mãe é uma heroína, né? Imagina fazer uma viagem, 3 filhos, horas no carro. Todos brigando atrás, né? Um implicando. Nossa, não quero nem pensar. Ainda mais que eu sou mãe de um filho só, não quero ver essa experiência aí, não. Não, mas foi assim, e tua campanha, tá animada? Não, a gente deu uma baqueada no ritmo da campanha, né? Porque tu tá tendo que vir aqui em São Paulo também visitar o teu pai. Não estava no meu planejamento, eu deixei de fazer agendas lá no Rio. Mas eu acho que com a internet as pessoas conseguem entender também essa minha ausência momentânea em alguns momentos na rua. Mas uma coisa que recompensa muito, cara, tá sendo um carinho, uma retribuição na rua assim que a gente não... assim, o meu pai não tá fazendo ideia, foi uma coisa que eu vim trazer para ele também.
vir aqui ver como é que ele estava, dar um abraço e falar, pô, pai, fica tranquilo, cara, que você não está na rua, mas tem milhões na rua por você. Você não está entendendo o carinho que está com as pessoas que antes nem falavam de política, não queriam saber de escolher candidato a presidente agora e estão entendendo que você está se sacrificando para uma causa. Porque acho que também essa forma dele falar, Lida, que às vezes é mal compreendida, e eu concordo, às vezes ele dá margem para interpretação diferente, mas passa uma verdade, uma sinceridade que a população capta. E no meio político isso é muito raro. É muito raro. Ninguém vai estar mais ser enganado por político. E quando vem um cara e fala o que pensa, e sem esse monopólio da grande mídia de transmitir esses fatos, porque a internet quebrou esse monopólio, as pessoas conseguem te conhecer sem filtro, e aí tiram as próprias conclusões sem levar em consideração uns trechos pinçados que tiram do contexto. Então, teve um efeito avassalador nas ruas. E quando eu falo, quando as pesquisas oficiais já começam a captar isso, é porque ele está de um tamanho muito maior. Então, agora eu quero falar... Desculpa, resolvi ter um pigarro bem na hora da entrevista do Flávio. Eu queria falar da sua campanha, porque o Rio de Janeiro está numa situação lamentável. Todo dia é uma tragédia, né? O hospital cai o teto. Hoje eu li na internet, agora há pouco, antes de começar a entrevista, que alguém da igreja declarou que pode ser que os braços do Cristo Redentor caiam, que é uma coisa simbólica de tudo que está caindo no Rio, né? As empresas fechando, o desemprego, a situação, o clima muito pesado por causa da insegurança e tal. Você é candidato ao Senado. O que você acha que vai fazer? O que você planeja fazer? Porque eu acho que o Rio precisa de políticos que gostem do Rio. Olha, não vou te falar. Políticos que se apaixonem pela cidade. É o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Inclusive a decisão de me candidatar ao Senado, por exemplo, não a governo do Estado. Você tem quantos anos de deputado? Eu sou deputado há 4 mandatos. Eu sou advogado, sou um pequeno empresário. Você fez pós-graduação em políticas públicas? Eu tenho pós-graduação em empreendedorismo, eu tenho pós-graduação em políticas públicas, enfim. Mas o que me motivou a escolher o Senado para tentar essa vaga é exatamente mudar aquilo que eu acho que é o principal que atinge o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, mas o Rio, a gente que vive e que não vai desistir do Rio, é a legislação penal. Hoje a nossa legislação é o maior combustível para a impunidade. Então o menor de idade faz o que faz, não está nem aí, porque sabe que se chegar a ser pego, vai ficar ali uns meses cumprindo uma medida socioeducativa, daqui a pouco está na rua cometendo crime de novo, crime de gente grande. Tem que responder como adulto. Nosso policial hoje vai para a rua com um dilema, Leda. Olha, se eu atiro, eu posso acabar indo preso, porque eu estou atirando no bandido que está armado. Se eu não atiro, eu morro. A legislação permite uma interpretação que pode colocar um policial no banco dos réus, porque algum juiz entendeu que ele agiu com excesso. Você deu 5 tiros, podia ter dado 2. O seu foco é esse? Então eu quero muito, mas minha força, a legislação penal como um todo precisa muito ser atualizada para acabar com essa sensação de impunidade. Tem uma coisa chamada audiência de custódia hoje em vigor na legislação. Sabe o que é isso? O policial prendeu alguém aqui hoje na porta da sua casa em flagrante. Em 24 horas ele apresenta esse marginal para o juiz. O juiz decide se ele vai responder em liberdade ou se vai responder preso. Em 60% das vezes o cara responde em liberdade. Em menos de 24 horas o cara está na rua fazendo tudo de novo. Então assim, a gente tem que combater isso com todas as forças. Eu acredito que a gente conseguindo melhorar essa questão da segurança, essas são apenas algumas, eu estou falando também na ponta da linha, tá, Lino? A gente conseguindo reduzir essa sensação de impunidade, melhorando a questão da segurança, a vocação do Rio é o turismo. A gente vai conseguir trazer o turista de volta para cá. A gente perde o turista por conta da insegurança. O turista está com medo de andar em Copacabana, aqui em São Paulo eu ouço o dia inteiro isso. Eu adorava o Rio, ia ao Rio sempre, agora não vou mais. Você sente isso? Qualquer pessoa te fala isso. Olha, Reis, como é que tá? Os caras estão fechando a rodovia Rio Santos para assaltar de fuzil, coisa que nunca teve. O turista não vai para lá. Então, se a gente consegue resolver essa questão, incentiva o turismo, você muda alguma coisa na legislação ambiental para permitir o empreendedorismo. Quem sabe a gente não pode ter uma Cancún ali na região de Angra? Mas a gente também precisa dar uma contrapartida social para fazer o paralelo dessa violência. Eu digo o seguinte, se você consegue ir melhorando esse clima para que os investimentos aconteçam aqui no Rio, o empresário vai botar dinheiro aqui. Qual a consequência? Vai gerar emprego pra caramba, dar com balde no Rio de Janeiro, num curto espaço de tempo. Então esse é um aspecto que eu quero trabalhar em Brasília. E o outro aspecto é ser radical com a questão da corrupção.
Porque é o seguinte, eu tive vergonha, recebi há poucos dias representantes do Porto do Açu. Tá? É um mega empreendimento que tem lá em São João da Barra. Pode ser o canal de comunicação do comércio, Lira, do Brasil com o mundo. Tem tudo, tá pronto lá. Sabe por que não avança? Não. Porque eles não têm como escoar a produção, fazer chegar até lá, porque não tem uma ferrovia que liga a capital, Rio de Janeiro, por exemplo, até lá, São João da Barra. Sabe por que não acontece? Não. Porque ninguém quer, porque não há vontade política. Não teria R$1 de dinheiro público, os caras bancam tudo. Está pronto o trajeto lá, tem uma ferrovia velha que já está pronta, o traçado para ser utilizado. Os caras vieram me pedir isso, falaram, você pode, se seu pai for presidente, intermediar isso para nós? É um empreendimento que pode gerar, em alguns anos, quase 60 mil empregos diretos. A população precisa de emprego. E não acontece porque não tem vontade política. Tem pressão, por exemplo, para não ter concorrência com outros portos que são comandados por alguém que o político indicou. Que o político indicou, que o político não tem que indicar quem manda no porto. Esses portos estão lá para ficar achacando os empreendedores, isso fecha a vaga de emprego. Eu já tive relatos de pessoas ligadas, por exemplo, ao ramo da moda. Fala assim, Flávio, eu desisti. Eu fechei meu negócio. O Rio de Janeiro era um polo de moda, né? Eu fechei meu negócio em São Paulo, porque numa coleção de verão, o meu container ficou lá preso 3 meses na burocracia no porto. Queriam tomar dinheiro de mim, não quis pagar, perdi a coleção. Fechei meu negócio. Gente desempregada, o Estado arrecada menos, e uma pessoa que podia estar investindo, Mas o Rio foi nos anos 80. A região serrana ali. Um polo, o Rio de Janeiro, Ipanema, um polo de moda. Com Marília Valls, Luiz de Freitas, Joe & Co., Azulay, Blue Man, monte de empresas que hoje a gente vê uma ou outra. Tá faltando um que eu esqueci, que é o pai do Thomas, meu Deus. O Azulay, pai do Thomas, da Blue Man, que era genial, entendeu? Era um polo de moda importante, ditava a moda do Brasil inteiro. A vocação do moda Rio. praia do Rio de Janeiro. Aqui é lindo, o clima é maravilhoso. Entendeu? E que agora morreu, não tem mais. Né? Então, é muito por causa da violência, muito por causa dessa burocracia, né, que existe com o empreendedor. Você quer fazer um Rock in Rio, por exemplo, né? São aproximadamente 60 licenças que você tem que ter. O mesmo Rock in Rio lá em Portugal, você precisa de meia dúzia de licença só. Mas é assim, ó, é rapidinho. Então, quer dizer, é uma mentalidade muito equivocada que o Rio precisa para ajudar o Rio a botar isso em prática, e você pode ter certeza que eu vou ser ferrenho intermediador disso tudo, que eu já vai ser presidente, um presidente do Rio de Janeiro, né? E eu no Senado vou trabalhar incansavelmente para o Rio voltar a ser competitivo e voltar a ser, na verdade, a vitrine do Brasil. A gente perdeu esse isso. título, né? E perdeu o sossego. Né? A gente não pode entregar os pontos, a gente não pode achar que a saída do Rio é o aeroporto internacional. É verdade. Bom, diga ao seu pai que melhoras para ele. Obrigado. Aliás, a Cidinha Campos, que declarando o voto dela contrário a ele, fez uma declaração bonita, corajosa, a Cidinha é decente, uma mulher fantástica, né? Uma mulher forte, uma mulher incansável e uma mulher positiva, porque ela falou tudo que ela falou, eu assino embaixo. É uma pessoa, é uma figura humana e não pode de jeito nenhum não receber a solidariedade por uma questão ideológica. Não há hipótese, é inaceitável um atentado desse. Manchete do Jornal Extra, eu até coloquei no meu Instagram, é inaceitável. Não importa o que ele pensa, o que ele quer fazer, o que ele acha, não interessa. É inaceitável. E quem fala que ele deu motivo para isso, né? É como se você falasse assim, a mulher tá andando de saia curta na rua, ela tá incentivando estupro. Que isso? Assim, ela pode passar nua que ela não está incentivando. Agora, não é por causa de discurso que se uma pessoa pode se achar no direito de fazer isso. Jamais, jamais. Então, mas só para agradecer Cidinha Campos, é uma pessoa que... Foi uma pessoa muito bonita dela, a fala dela. E ela sustenta as posições dela, independente de adversidade. Independente de ser diferente, o candidato ser diferente, tudo ser diferente. Mas é claro que não vai votar no Jair, mas Cidinha, pô, tipo, o segundo voto no escondidinho, você tá no seu senador, Flávio Bolsonaro, tá? Dá uma moral para os amigos. Beijo, Cidinha. Valeu, obrigado, Flávio. Obrigado. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Até a próxima.